Olha, se tem uma coisa que mexe de verdade com a base de como a gente se entende, é tentar achar a raiz real do egoísmo humano. Com certeza. E quem acompanha as nossas análises sabe o quanto a gente adora investigar essas estruturas invisíveis que ficam ali governando as nossas vidas de fundo, né? Exatamente. E o material que a gente tem hoje oferece uma lente assim espetacular para isso. A nossa missão nessa exploração profunda é basicamente traçar a evolução do nosso ego. Desde aquele instinto animal mais rudimentar mesmo. Isso, até chegar nessa arquitetura incrivelmente complexa da mente moderna. Tudo isso com base numa palestra em áudio bem extensa que detalha esses milhares de anos de formação da psique. E o grande ponto aqui, o verdadeiro motivo para a gente mergulhar nisso hoje, é a nossa sobrevivência psicológica. Sobrevivência pura. Porque, pensa bem, na era do excesso de informação, com tantas armadilhas de atenção e esse esgotamento mental crônico que todo mundo sente, entender como a mente foi moldada não é só um exercício teórico bonitinho. Não mesmo. É uma ferramenta de navegação. Decodificar como esse egoísmo se estrutura ajuda a explicar, tipo, por que a gente reage de forma tão exagerada quando alguém discorda de uma opinião nossa. Porque a gente fica buscando aquelas recompensas vazias nas redes sociais o tempo todo? Exato. É uma forma de desarmar reações automáticas que acabam prejudicando a gente. E vale um parênteses muito importante aqui antes da gente avançar. Para quem está nos ouvindo, ao explorar os conceitos dessa fonte, a gente vai cruzar com termos muito característicos de filosofias gnósticas. Como a ideia de retornos, né? Sim, os retornos que remetem a sucessivas reencarnações, ou essa passagem de uma essência por diferentes reinos da natureza. Mas olha, o nosso objetivo aqui não é debater, nem endossar ou invalidar essas crenças espirituais. De forma alguma. Nós vamos usar essa linha do tempo que o autor criou estritamente como uma estrutura. Como uma metáfora poderosa para decodificar a mecânica da nossa psicologia. É uma distinção super necessária, porque a beleza desse material está justamente na precisão com que ele descreve o desenvolvimento da consciência humana. E essa cronologia funciona como um laboratório mental perfeito para a gente observar a transição de uma mente puramente reativa para uma mente tomada por complexos de autoafirmação. Certo. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. O ponto de partida dessa jornada evolutiva já é fascinante por si só. O material leva a gente para o exato momento em que a chamada essência animal ganha um corpo humano pela primeira vez. E ela chega nesse novo formato num estado de total inocência. Inocência absoluta. E tem uma regra inflexível da natureza, destacada na palestra, que dita todo o ritmo desse início, que é a regra de que a natureza não dá saltos. E essa regra fundamenta toda a premissa do áudio. Uma essência recém-saída de uma experiência animal não teria a menor infraestrutura mental para lidar com conceitos abstratos. Imagina colocar essa essência num ambiente urbano caótico. É impossível. Ela precisa evoluir bem aos poucos. É só pensar no repertório dessa essência até aquele momento. Ela corria, Procurava abrigo. atacava para se defender. Basicamente isso. Então, ao entrar no reino humano, nos primeiros ciclos de vida, a base instintiva ainda é o único painel de controle que ela tem. Todas as ações são voltadas para a manutenção biológica. E é aí que a regra da natureza não dar saltos faz todo sentido prático. Porque as habilidades complexas não surgem num passe de mágica. Tem um acúmulo muito lento. A essência vai adicionando camadas humanas bem rudimentares a esse instinto de sobrevivência. E aí a gente vê o surgimento de instrumentos bem toscos de caça. A construção de abrigos que começam a ir um pouco além de uma simples caverna. O desenvolvimento daquelas estratégias primárias de defesa, de armazenar um pouco de comida, mas um marco mais significativo dessa fase que o autor aponta é a transição da comunicação. A linguagem. A substituição de rugidos e latidos pela articulação de palavras. É um salto de processamento colossal. A fundação da linguagem muda tudo. E o texto estima que essa etapa de adaptação básica leve cerca de 10 ciclos de vida inteiros, variando de acordo com a bagagem de cada essência. Mapeando essa cronologia, depois desses primeiros ciclos, a complexidade do ambiente vai aumentando.
A essência passa a viver em realidades que exigem mais. Ali entre o 30º e o 40º retorno, o cenário que ele descreve já é o de vidas ligadas à agricultura, à pesca, Lidando com os ciclos das estações, se adaptando a climas super rigorosos. constituindo aquelas estruturas familiares básicas de cooperação, mas ainda uma vida bem simples, muito focada no trabalho braçal. Na sobrevivência da comunidade ali. O que é fascinante aqui é o grande ponto de inflexão que ocorre um pouco mais adiante. Segundo a fonte, tem uma ruptura. A essência chega nas periferias e eventualmente cai no coração dos grandes centros urbanos. E nesse ambiente de cidade, o foco muda quase que 100%. Sai do corpo físico e do esforço muscular e vai direto para o intelecto. A capacidade de articular ideias, fazer cálculos sociais, planejar cenários na cabeça vira a nova moeda de sobrevivência. E esse é o alerta máximo do áudio. O palestrante é super enfático ao dizer que, ao entrar nessas complexidades da mente e das relações da cidade, a essência pisa num campo minado. A inocência original passa a ser metralhada. Bombardeada mesmo. Porque a cidade oferece estímulos que vão muito além daquela necessidade de não passar frio ou não passar fome. O intelecto que acabou de se desenvolver começa a ser seduzido Pelo luxo, pela promessa de poder, pelo status. por prazeres refinados e recompensas sociais de todo tipo. A mente começa a operar não para sobreviver, mas para acumular prêmios. E é nesse ambiente de superestimulação que aquela essência simples do agricultor começa a se desviar. Ela vai se perdendo na própria complexidade que ela ajudou a criar. E isso leva a gente direto para a raiz do problema, para o nascimento do que o autor finalmente chama de egoísmo. E tem uma observação chocante na fonte sobre aqueles primeiros ciclos de vida. O texto defende que quando a essência era quase só instinto, o ego não existia, simplesmente não existia. Zero. A mente era um papel em branco com alguns rascunhos instintivos. O que tinha lá eram resíduos de sobrevivência, germes da fase animal. O ponto central é que o egoísmo não vem de fábrica, ele não é inato. Ele foi meticulosamente construído com o tempo. E a engrenagem principal dessa construção foram as escolhas. Cada pequena decisão, fosse por precisão pura de sobrevivência ou só por conveniência num ambiente difícil, isso começou a colorir essa consciência inocente. Foi misturando com novos resíduos psicológicos. Para a gente entender como o instinto se corrompeu. Pensa no impulso de acumular recursos. Sim, no passado distante, guardar um pouco a mais de grãos significava a diferença entre a vida e a morte num inverno pesado. Era autopreservação pura. Mas a sensação de segurança que esse acúmulo gerou criou um registro de prazer lá no fundo da mente. E muitas gerações depois, mesmo sem a ameaça do inverno, O hábito continuou. O que antes era só sobrevivência, plantou as sementes da ganância, da avareza, da ambição desenfreada. e o mesmo processo aconteceu em várias outras frentes. Pensa num indivíduo que exibia uma caça maior para o grupo. No começo ele fazia isso para garantir o lugar dele na tribo. Para mostrar que era útil. Isso, mas aquele olhar de aprovação, de admiração dos outros, gerou uma faísca de prazer abstrato. E essa faísca germinou e virou a vaidade, virou orgulho. E a comida? O ato de comer para repor energia física, quando a pessoa dava de cara com uma abundância ocasional, ultrapassou a barreira da nutrição. E aí gerou a gula. Ou a busca natural por descanso depois de um esforço gigante. Ao encontrar um jeito de deixar que os outros fizessem o trabalho pesado, Criou a preguiça, o comodismo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O palestrante explica que, depois de dezenas de vidas repetindo esses padrões, essas sementes deixaram de ser só reações. elas ganharam vida própria. Exato. Elas se juntaram e formaram um núcleo independente e bem estruturado dentro da mente. E é aí que a fonte dá um nome definitivo para esse núcleo: o egoísmo. E a gravidade de formar esse núcleo é que ele simplesmente sequestra a percepção da pessoa. A consciência, que ainda não tinha uma capacidade crítica muito refinada, começou a olhar o mundo através dos óculos desse egoísmo novo. E acreditou que a visão era limpa. Isso gerou uma falsa autonomia gigantesca. A mente começou a se sentir totalmente livre, autônoma. Quando alguém hoje diz, eu escolho comprar esse carro de luxo porque eu quero.
a pessoa acredita de verdade na própria liberdade. Ela ignora totalmente que aquele impulso pode ser só um germe muito antigo de vaidade cristalizado ali, implorando pela aprovação da tribo. A essência perdeu a capacidade de diferenciar o que ela é de verdade do que esses resíduos psicológicos mandam ela desejar. E essa ilusão de controle é assustadora. Muito. E uma vez que esse núcleo do egoísmo assume a direção, a fonte revela como ele é desenhado por dentro. Toda a nossa bagagem de complexidades psicológicas, nossos medos, ambições, as reações de todo dia, tudo isso se apoia num eixo central. Um eixo formado por 3 pilares super bem definidos, que o autor chama de os 3 grandes. Detalhar esses 3 pilares é de longe a parte mais prática de toda essa filosofia. Eles são a fundação de toda a disfunção da nossa mente. O primeiro deles é o amor próprio, que o texto também chama de autoconsideração. E não dá para confundir isso com autoestima saudável, né? De jeito nenhum. O material define esse amor próprio como o ato de querer excessivamente a si mesmo. É aquela preocupação quase doentia com os próprios sentimentos, com as próprias dores. Colocando a própria experiência acima de qualquer outra coisa no universo. A gente vê muito isso. A pessoa sofre um probleminha no trabalho e passa a semana toda remoendo aquilo, totalmente cega para os problemas de quem está em volta. E isso deságua obrigatoriamente no segundo pilar, a autoimportância. Que é o ato de se considerar o centro absoluto e inquestionável do mundo. É a lente que faz a pessoa achar que os problemas dela são sempre os mais graves. Se tem um engarrafamento na rua, a pessoa sente que aquele trânsito foi colocado ali especificamente para arruinar o dia dela. É a total incapacidade de ver que a vida acontece fora da órbita dela. E o terceiro pilar para fechar esse eixo é a autoimagem. A definição do áudio para autoimagem é um soco no estômago. É o impulso incessante, desesperado, de se manter, se defender e se perpetuar. É a vitrine, né? A fachada que a gente monta para o mundo. O papel que a gente decide interpretar. O inteligente, o infalível, a vítima, o líder forte. E a gente gasta uma energia vital absurda tentando proteger essa fachada para que ela não sofra nenhum arranhão. Essa tríade de amor próprio, autoimportância e autoimagem é o que sustenta o egoísmo humano. E a fonte descreve um efeito cascata a partir daí que é avassalador. Porque dessa fundação nascem os 7 pecados capitais, e a partir dos 7 se formam o que o autor chama de legiões de egos. Milhares de pequenos defeitos, manias, irritações que fragmentam a nossa atenção por completo. E a palavra legiões mostra bem o nível dessa fragmentação mental, mas tem uma revelação no áudio que é uma rasteira. Todos esses egos menores só existem com um único propósito. Eles são soldados de linha de frente. A missão deles é proteger a caverna onde vivem os 3 grandes. É a metáfora da turma do fundão. Quem já esteve numa sala de aula barulhenta entende na hora. A nossa mente é essa sala caótica. Tem aqueles alunos espalhafatosos azul ali na frente, atirando papel, fazendo barulho. Causando pequenos problemas o tempo todo. Esses são os egos menores. Uma explosão de raiva no trânsito, uma fofoca boba no escritório. Um acesso repentino de consumismo. Mas eles são só distração. Exato. Quem realmente atira a pedra esconde a mão. Quem orquestra o caos para o professor ficar distraído é a turma do fundão. São os 3 grandes, operando nas sombras e mandando soldados para frente só para desviar nossa atenção. Se conectarmos isso a um panorama maior, começa a fazer todo sentido porque tanta gente fracassa ao tentar mudar um hábito. Porque a pessoa perde tempo lutando contra os soldados da linha de frente. Exatamente. Alguém tenta parar de comprar compulsivamente, focando só no ato de comprar. E perde anos nessa batalha porque não vê os fios invisíveis. Se a compra serve para alimentar a autoimagem de status perante um grupo social, o soldado da compra sempre vai voltar, ou vai ser substituído por um pior. Até que os generais da turma do fundão sejam neutralizados de verdade. É uma mudança de paradigma que exige coragem, o que nos leva à tática central do material, o processo que eles chamam de morte psicológica. Como combater uma estrutura militar dessas na nossa mente? A estratégia é impiedosa. É cortar a linha de suprimentos. Em vez de gastar energia corrigindo o defeitinho na linha de frente, o foco tem que ser golpear a base, a caverna dos 3 grandes. Porque a lógica é que os defeitos menores não têm fonte de energia própria.
Eles morrem de inanição se a base cai. Se você para de alimentar a necessidade da sua autoimagem de se sentir superior, aquela fofoca que servia só para rebaixar os outros desaparece. A estrutura desmorona quando você ataca o amor próprio. Mas para isso funcionar, o material traz uma premissa gnóstica bem profunda. A de que a mente é a guarida primária do desejo. E o desejo, na essência dele, é o próprio egoísmo formatado nesses 3 pilares. Isso levanta uma questão importante que aparece na reta final da palestra. O autor cita o mestre Samael, que é uma figura central nessa filosofia, e ele dá uma instrução bem radical. Acabar com todo e qualquer tipo de desejo, de forma rápida. E ele não fala só do desejo sexual, embora seja o mais intenso hoje em dia. Vai muito além. É eliminar o desejo profundo por poder, a ânsia crônica por reconhecimento no trabalho. Aquela busca ininterrupta por segurança financeira exagerada ou por um conforto que blinde a gente do mundo. A ideia de eliminação total soa até assustadora. Exige uma observação interna implacável. Porque o desejo sabe se fantasiar de virtude, não sabe? Sabe muito bem. Alguém pode querer fazer grandes obras de caridade, não por empatia real, mas só para inflar a autoimagem de pessoa bondosa. Para alimentar a autoimportância na frente da sociedade. O nível de honestidade que você precisa ter para identificar quem está puxando esses fios é monumental. Mas, segundo a premissa, é o único caminho para ter clareza. Enquanto tiver desejo atrelado aos 3 pilares, a essência continua dormindo. Acreditando que é livre, enquanto só obedece aos hábitos criados lá atrás? Então, o que tudo isso significa? Trazendo o peso dessa teoria para a nossa vida prática. Significa que buscar mudança real exige reconhecer essas linhas de comando por trás dos nossos olhos. Exige parar de culpar os sintomas periféricos pelas nossas angústias. E ter a frieza de olhar para o fundo da nossa própria caverna mental. Admitir quanto da nossa vida a gente gasta só para polir e defender a nossa importância. E para quem está nos acompanhando, pensa no nosso contexto moderno. A gente vive numa sociedade desenhada para superestimular e valorizar demais o ego. Redes sociais, avaliações, cobrança de performance, tudo é estruturado para atiçar a autoimportância. Compreender que esses mecanismos não são a nossa essência de verdade, mas sim a turma do fundão puxando as cordas, é o que permite desarmar a reação. Quando alguém critica o seu trabalho e o sangue sobe, entender essa mecânica te faz perceber que a raiva nem é sua. É só o sistema de segurança da autoimagem apitando. Reconhecer isso recupera o discernimento e evita um sofrimento inútil e uma sobrecarga irrelevante. Olha, é uma verdadeira aula sobre como não virar refém de si mesmo. Fazendo um resumo bem dinâmico da nossa rotação por esse tema de hoje, a gente começou testemunhando o início inocente da transição da essência animal para a humanidade. Operando com instintos básicos e respeitando que a natureza não dá saltos. Vimos como a chegada nos grandes centros urbanos e a complexidade intelectual desviaram essa inocência, onde aquelas pequenas escolhas plantaram as sementes do egoísmo. E como isso gerou aquela ilusão terrível da falsa autonomia, consolidando tudo na grande tríade de amor próprio, autoimportância e autoimagem. E por fim, desvendamos a tática de parar de lutar contra a tropa de frente e focar em quem puxa as cordas na turma do fundão. É um mapa e um manual tático para a gente iniciar a desmontagem desse egoísmo, cortando a alimentação desses desejos de validação. E para encerrar a nossa investigação com algo que transborda a teoria e vai para a prática mais extrema, eu queria deixar um desafio intelectual para quem nos ouve, para refletir sozinho. Um pensamento provocativo. Isso. Se toda a nossa percepção de individualidade e autonomia foi erguida como um mecanismo de defesa em cima da autoimagem e da autoimportância, o que aconteceria com as nossas interações cotidianas, nossos estresses e angústias diárias, se por apenas 24 horas nós nos recusássemos conscientemente a defender a nossa própria autoimagem? Nossa. Se a gente deixasse o ataque passar, sem a resposta defensiva do ego, quem seria a pessoa que sobraria no final do dia? Fica aí a reflexão para quem tiver coragem de observar. Um grande abraço para quem acompanhou a gente até aqui e até a próxima.